Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa O Evangelho segundo o Espiritismo, projeto 15 minutos. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente no capítulo 3 e hoje vamos ver o capítulo 3, que fala sobre há muitas moradas na casa do Pai. Então, nós vimos sobre os diferentes estados de alma na erraticidade ontem, o item 2, e hoje vamos ver as diferentes categorias de mundos habitados. Então, ontem vimos que num único planeta, existem faixas vibratórias diferentes para os seus habitantes, os habitantes deste planeta. Ao retornarem ao mundo espiritual, eles passam, como num edifício de vários andares, a habitar o andar que corresponde à sua vibração. E a vibração depende do trabalho de moralização que ele esteja fazendo consigo mesmo, não é? Hoje nós vamos ver aqui, no item 3, diferentes categorias de mundos habitados, de planetas. Então, nós vamos falar não mais de um único planeta, mas de vários planetas que são solidários nessa lei de progresso, onde o espírito progride desde o momento em que nasce simples e ignorante, criado por Deus, até o estágio de pureza, não absoluta, que é absoluta apenas Deus, mas de pureza relativa. Então, aqui nós temos, Kardec nos diz: do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Então, isso que Kardec está falando foi retirado do ensino dos espíritos. Então, ele não está dizendo da cabeça dele. Isso foram os espíritos que trouxeram e ele está apenas aqui como codificador, vamos dizer assim, construindo esse pensamento de uma melhor forma para nós. Mas o pensamento é este, de que os diversos mundos do universo se encontram em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento. Então, nós temos planetas que servem de moradia para espíritos mais evoluídos e planetas que servem de moradia para espíritos menos evoluídos. E também a matéria evolui, então ela também vai se tornando o meio, não é, para que esses espíritos possam habitar, também vai se tornando mais, vamos dizer assim, menos grosseiro. Entre esses mundos, e antes ele diz, não é? Quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. É por isso que quando um mundo ascende, progride na categoria de mundos, por exemplo, a Terra vai passar de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Isso só vai acontecer porque a maioria dos seus habitantes já melhorou moralmente e já estaria pronta para habitar o mundo de regeneração. Então, o mundo vai progredir, porque se fosse só uma minoria, não vai se mudar o mundo inteiro por causa de uma minoria. Essa minoria vai ser recolocada em outro mundo. Agora, no caso da Terra, a maioria está progredindo a ponto de deixar de ter necessidade de habitar um mundo de provas e expiações, já podendo habitar um mundo de regeneração. Então, todo mundo vai ascender na categoria dos mundos. Então, ele vai continuar dizendo: entre eles, entre os mundos, há os que seus habitantes são ainda inferiores que os da Terra. Até que você está colocando que a gente não está lá em cima, no topo da evolução espiritual, não. Nós estamos, somos espíritos imperfeitos, né? Temos espíritos imperfeitos, bons e puros. Nós estamos como espíritos imperfeitos. Só que no mundo de regeneração, nós não vamos ter mais aquela 10ª classe, que é a classe dos impuros, que tem prazer ainda em fazer o mal. Que bom
Não haverá mais esta, não no planeta Terra, não é? Então, entre os mundos, há aqueles que seus habitantes são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Então, aí está o tipo de espíritos que habitam os variados mundos. Nos mundos inferiores, então, primeiramente, Kardec coloca mundos inferiores, intermediários, superiores, certo? Primeiro ele fala dos inferiores. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, ou seja, o que importa é a matéria, todas as escolhas são feitas ainda baseadas nos instintos, não é? O instinto de sobrevivência, o instinto de manutenção da vida física é o que importa. Então, nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula. À medida que ou seja, que a vida moral vai se desenvolvendo, a influência da matéria diminui, de tal sorte que nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Então, aqui nesse trecho, ele fala dos mundos inferiores e dos superiores. Começando o parágrafo seguinte, então, ele fala dos mundos intermediários. Nos mundos intermediários, há a mistura do bem e do mal, predominância de um ou de outro, segundo grau de adiantamento. Embora não possa ser feita dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em razão de seu estado e de sua destinação, no caso aqui dos mundos, e baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los de um modo geral como se segue. Agora ele vai dividir os inferiores, os intermediários e os superiores. Ele vai deixar de usar essa nomenclatura e vai dar a nomenclatura que nós já conhecemos. Vamos a ela. Os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Então, esses são os inferiores, os primitivos. Aquele em que a vida moral é quase nula, esses. Então, os mundos primitivos, aqui embaixo, vamos colocar numa escadinha. Aqui embaixo, mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Depois, mundos de expiação e de provas, presente. É o nosso, planeta Terra, atualmente. Então, mundo primitivo, mundo inferior, aí vem o primeiro intermediário. Intermediário é o que está no meio. Não é nem o da ponta de cá, nem o da ponta de cá. Na ponta de cá, inferior, nós já estamos vendo que temos o primitivo. Aí vemos o primeiro na escala dos intermediários. Mundo de expiações e provas, onde o mal domina. Então, no mundo de expiações e provas, a imperfeição domina. Então, as viciações têm peso maior na hora da escolha. Eu quero ficar calma, quero dar uma resposta calma, mas às vezes eu me atropelo e quando eu vejo lá vai a resposta intempestiva, às vezes até agressiva, não é? Então, mundo de expiações e provas. Onde o mal domina. O mal é a imperfeição moral da criatura humana. Os mundos regeneradores, onde as almas ainda têm o que expiar. Onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, renovando das fadigas, repousando das fadigas da luta. Da luta da onde? Do mundo de provas e expiações. A hora que passar alguns milênios no mundo de provas e expiações é muito extenuante. Porque vamos lá ver o início de provas e expiações, quantas lutas, quantos massacres, quantas guerras e guerras e guerras. No final disso tudo, a gente vai precisar descansar um tanto de tempo. Então, é o refazimento das fadigas da luta do período de expiações e provas. E ainda há o que expiar.
Então, nós saímos de provas e expiações, entramos em regeneração e ali nós temos 2 fatores importantes que vão ser trabalhados no mundo de regeneração. Primeiro, refazimento das fadigas da luta. Que luta é essa? Do período longo que passamos em provas e expiações. E segundo objetivo do mundo de regeneração é nós ainda expiarmos o que temos que expiar. Certo? Esse é o segundo intermediário. Depois vamos ao terceiro, que são os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal, onde já o bem responde pela maioria das nossas escolhas, do uso do nosso livre-arbítrio. Então, a gente vê que ainda nos mundos felizes não são escolhas só positivas, não. Ainda há imperfeição moral, certo? Mas é claro que não uma imperfeição que responda pelos crimes bárbaros e hediondos. Não, porque ali nós já estaremos num estágio bem mais avançado. O restante das expiações vai ser feito no mundo de regeneração. Então, teremos ainda provas lá no mundo feliz, mas expiação não. Isso vai ser resolvido no plano do mundo de regeneração. Então, provas, expiações, regeneração e felizes é o que ele diz aqui dos mundos intermediários. A mistura de bem e do mal, predominância de um ou do outro. Mundo de provas e expiações, predominância do mal, da imperfeição. Depois, ali no regeneração, né, nós trabalhamos ali esse equilíbrio de forças. E no mundo feliz, já a predominância do bem sobre o mal. Já fazemos o uso do nosso livre-arbítrio, já está ali marcado de forma, vamos dizer assim, indelével pelo bem. Certo? Então, esses 3 níveis, mundo inferior, primitivo. Mundos intermediários, provas e expiações, regeneração e felizes. E ele, então, vai trazer aqui o último. Os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. Pronto, aí já não tem mais não tem mais imperfeição. Já atingimos um estágio de pureza relativa, de pureza. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados. E ele continua: a terra pertence à categoria de expiação e de provas, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias, que vem como resposta ao mau uso do seu livre-arbítrio. Enquanto o mal domina o nosso coração e responde, vamos dizer assim, pelos nossos equívocos, ainda teremos como resposta a necessidade de nos arrependermos, de repararmos, de aprendermos o bem, amar como Jesus nos amou. No item 5, sim, porque vimos aqui o item 3, quando começamos a falar dos mundos intermediários, o item 4 e agora o item 5. Os espíritos encarnados sobre um mundo, a ele não estão ligados indefinidamente, ou seja, aquilo que falamos lá no início. Não ficamos presos a um mundo só. Se for um grupo pequeno que se avance, temos lá em A Caminho da Luz, o grupo que veio de Capela para o Egito, ele acabou avançando de forma rápida e foi recambiado de novo para um mundo superior. Acabou a civilização egípcia como a conhecemos, não é? Quando esse grupo voltou. E o mundo continuou igual. Esses espíritos foram recambiados que não estavam presos, né? Em nenhum de nós, nem a um mundo, nem a outro. Os espíritos encarnados sobre o mundo, a ele não estão ligados indefinidamente e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para atingir a perfeição. Ou seja, nós também não começamos aqui na Terra, ok? Mas como foi isso?
Vamos ficar com essa informação, porque como foi isso, vai exigir um pouco mais de nós. O que é importante é que a gente saiba, a Terra não é nem o mundo da primeira nossa encarnação, nem da última. Quando atingiram sobre o mundo, os espíritos, o grau de adiantamento que ele comporta, que aquele mundo comporta, passam para um mundo mais avançado, e assim sucessivamente até que tenham atingido o estágio de espíritos puros. Ótimo. E aí estarão habitando, ou estaremos habitando um mundo celeste ou divino. São igualmente esses mundos de diferentes estados vibratórios, são igualmente estações em cada uma das quais encontram elementos de progresso. Então, os mundos são como estações, onde os espíritos encontram elementos de progresso, proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua demora em um mundo infeliz, ou serem relegados, enviados para um mundo mais infeliz ainda do que aquele que são forçados a deixar quando obstinados no mal. Sobre isso aqui, vamos nos aprofundar um pouco amanhã. Antes de terminar, gostaríamos de agradecer a Cleven. A Cleven, ontem nós falamos de Marte, não é? Onde está Marte? Era o segundo? Eu sabia que o terceiro era a Terra. Nem me lembro qual foi que eu botei ontem aqui. Mas é a Cleven, o que importa, nossa companheira que está aqui conosco no estudo, nos esclareceu que Marte é o quarto planeta. Terra é o primeiro, depois vem Marte. Então, nós temos aí, nos 4 primeiros, nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. E Marte, então, está logo depois do planeta Terra. Obrigadíssimo, Cleven. Amanhã estaremos de volta nesse programa que é de quase 15 minutos no projeto O Evangelho segundo o Espiritismo. Até amanhã, muita paz a todos.